Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Aqui quem fala é o professor Renan Batista, o teu professor de Física. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Física Master. Bom, gente, na nossa aula de hoje nós vamos aprender a calcular a pressão, tudo bem? Dentro da hidrostática, beleza? Então essa é a nossa segunda aula sobre hidrostática. Se você ainda não assistiu a nossa aula sobre densidade, é muito importante, eu vou deixar ela aqui no final desse vídeo. Então fica aí, que depois da vinheta eu volto, para a gente aprender tudo sobre pressão. Bom, pessoal, vamos entender o enunciado, né? O que significa ali, falando matematicamente, pressão. Preste atenção. Pressão é a razão, o que é a razão? É uma divisão, certo? Entre a componente da força normal, a superfície, e a área da superfície considerada. Renan, traduz isso para mim. Vou traduzir, preste atenção. Aqui você tem uma determinada superfície, e essa superfície possui uma determinada área. Aqui eu desenhei para você uma força que ela é perpendicular a essa superfície. Portanto, ela pode ser chamada de força normal. Lembre-se que o termo normal está relacionado à perpendicularidade, lá da matemática. Então, basicamente para você calcular a pressão aqui nessa situação, é você fazer a razão entre a força e a área. Vamos analisar isso matematicamente? Preste atenção. Olha lá. Pressão, olha só, gente. Pressão vai ser igual, beleza? A força que é perpendicular à superfície, portanto, ela pode ser chamada de força normal, beleza? Dividido pela área. Pronto. Só que, eu quero que você entenda o seguinte. Olha lá. Que essa força aqui, nós vamos utilizar somente o módulo dela. Tudo bem? Você já vai entender o porquê que eu estou falando disso aí. Um ponto importante que sempre gera dúvida em algumas questões é justamente sobre a unidade no Sistema Internacional de Medidas de Pressão. Vamos lá, gente. Olha como é tranquilo. Pressão é força dividido pela área. Me diz aí, qual é a unidade de força no Sistema Internacional? Perfeito, é o Newton, não é isso? Qual é a unidade de área no Sistema Internacional? É o metro quadrado. Então, Newton por metro quadrado é a unidade no Sistema Internacional de pressão. Pronto, simples assim. Agora, é claro, você tem que ficar atento com uma coisa. Newton por metro quadrado é também conhecido como Pascal. O que significa isso, Renan? Se aparecer em uma questão para você uma determinada pressão de 20 Pascal, você não deve se assustar. Muito pelo contrário, você já deve saber que 20 Pascal é a mesma coisa que 20 newtons por metro quadrado. Ou seja, a cada 1 metro quadrado você tem uma força de 20 newtons sendo exercida. Essa que é a ideia sobre pressão, beleza? Então pronto. Já discutimos aqui basicamente a fórmula, beleza? A unidade. Agora vem a observação importante. A pressão ela é uma grandeza que não depende de uma orientação. Ou seja, ela é uma grandeza escalar. Ela só depende de uma intensidade, né? E junto ali com a sua unidade. Por isso, então, que aqui a gente utiliza o módulo da força. Beleza? Porque lembra que força é uma grandeza vetorial. Isso poderia gerar dúvida. Se a gente botasse aqui F sobre A, você poderia pensar assim, mas a força não é vetorial? O vetor dividido pelo escalar gera um outro vetor. Mas é por isso que eu falei. Aqui nós estamos utilizando somente o módulo da força. Tudo bem? Beleza? Então não esqueça que a pressão ela é uma grandeza escalar. Beleza, Renan? O que mais eu tenho que saber sobre pressão? Preste atenção. Essa observação que eu vou fazer agora, na verdade é uma análise qualitativa, ela sempre está presente em prova aí. Eu quero que você entenda qual é a relação entre área e pressão quando essa forcinha bem aqui, essa forcinha bem aqui, ela for constante. Então quer dizer que isso que você vai fazer agora é para uma força constante. Exatamente. Gente, quando a força perpendicular à superfície for constante, pressão e área vão ser inversamente proporcionais. Então quando uma aumentar, a outra vai diminuir na mesma proporção, né? Isso. Por exemplo, olha lá. Se em algum momento você pegar uma questão onde ele fala que aconteceu um aumento da área de contato,
certo? A pressão diminuiu, porque são inversamente o que, galera? Proporcionais. Renan, e se por algum motivo eu diminuir a área? Se você diminuir a área, a pressão, o que, galera? Aumenta. São inversamente proporcionais. Posso te dar um exemplo muito do teu cotidiano aí. Quando você tem, por exemplo, quando você tem um alimento que você quer cortar, a faca está desamolada. Acontece uma dificuldade para você efetuar o corte na carne. Concorda comigo? Beleza. O que você faz então? Você vai amolar a carne. Ou melhor, desculpa, amolar a carne é ótimo, né? Você vai amolar a faca. Quando você amola a faca, o que você está fazendo é diminuindo a área de contato. E assim, então, você aumenta a pressão. E aí fica mais fácil de cortar o alimento. Essa que é a ideia, então não esqueça. Um outro exemplo muito tranquilo, preste atenção. Se você tiver em suas mãos aí um lápis ou então uma caneta, tire a tampa da caneta e coloque ela entre os dedos. Aperte, pressione. Você vai perceber que no bico você vai sentir uma dor maior, digamos assim. Essa dor maior é justamente porque no bico você tem uma menor área. Portanto, a pressão lá vai ser o que, galera? Vai ser maior. Na parte onde a área é maior, automaticamente você vai sentir uma menor pressão. Tudo bem? Por isso que a dor lá vai ser menor. Deu para entender a ideia? Beleza. Agora vem, né, a observação-chave da nossa aula. O que é, Renan? Estou curioso. Preste atenção. Perceba que aqui eu desenhei uma superfície, mas agora eu não coloquei a força perpendicular, tá vendo? Eu coloquei a força aqui inclinada. Ah, e aí, Renan? O que eu faço para encontrar aí, nesse caso, a pressão? Preste atenção. O que interessa para você? O que interessa para você é encontrar a força normal, tá? Beleza. Então, o que você vai fazer? Você vai apenas fazer aqui uma decomposição dessa força. Olha lá, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai encontrar aqui a componente dela, tá? Na vertical, que eu vou chamar de que, galera? Adivinha? De Fn, tá bom? E você pode analisar aqui, ó, a componente dela na horizontal. Ah, entendi. Então, eu apenas analisei as componentes dessa força. E eu vou chamar assim, ó, Ft. Quem é Ft? É a força tangencial. Ela é chamada de força de cisalhamento. Não é ela que interessa para a nossa conta. Que interessa para a nossa conta é essa forcinha aqui, ó, que ela está perpendicular à área. Ah, saquei. Mas aí qual é o bizu que eu quero te dar? As questões, na maioria das vezes, elas te oferecem esse ângulo bem aqui, ó. Esse ângulo bem aqui. Perceba, ó. Esse ângulo que eu posso chamar aqui de θ. Tudo bem? Beleza? Mas, o que você tem que ligar aí? Perceba que essa força, ela não está colada com o ângulo, ela está sem o ângulo. Sem o ângulo te lembra seno ou cosseno? Lembra seno, né, prof? Exatamente. Então, olha lá, preste atenção. Para você calcular a pressão nesse caso aqui, ó, vai ser a força normal dividido pela área. Mas essa força normal aqui, como ela está sem o ângulo, ela vai ser F vezes o seno. Ah, o seno do ângulo θ, dividido pela área. Pronto, ó, fechou bem aqui, ó, só para a gente fechar. Dividido pela área. Entendi, professor. Então, se ele me der esse ângulo bem aqui, eu pego o seno do ângulo, né, multiplico pela força, e aí divido pela área que eu encontro a pressão. Exatamente. Muito cuidado com essa última observação que nós fizemos bem aqui. Bom? Muito cuidado mesmo. Isso aí pode ser questão de prova. Beleza? Bom, gente, a nossa aula ela finaliza por aqui. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se eu conseguir te ajudar, me ajude. Como? Deixando o teu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Se você ajuda muito, muita gente. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.